Então, boa sorte aí na apresentação. Ok. Deixa eu só... Então, tá. Boa noite a todos. A gente vai apresentar uma proposta de montagem de centro de saúde numa região fora da Terra, né? Então, dentro da proposta que foi nos feita, é trabalhar com o centro de saúde em Marte, certo? Então, a grande pergunta é por que ir a Marte, né? De repente, sempre a gente cada vez mais escuta isso, qual é a necessidade de ir a Marte. E eu creio que o professor Carl Sagan, ele coloca em vários momentos várias explicações, mas me pareceu essa a mais razoável de todas elas, né? Que toda a sua caminhada, todas as civilizações planetárias, elas serão ameaçadas por impactos do espaço. E por isso todas essas civilizações sobreviventes têm o dever de se tornar exploradora do espaço. Não existe romantismo nessa frase, mas é por uma razão muito prática, que é permanecer vivo, é manter a espécie viva. Então, assim, aquela ideia meio romântica da coisa, ela se esvai, é uma questão de DNA mesmo, vamos manter o DNA vivo, vamos. Então, a gente realmente vai precisar pensar em um plano B, um plano C, e por que não um plano Marte? Então, para contextualizar um pouquinho, né, a questão da distância de Marte em relação à Terra. Né? Então, em linha reta, a gente tem aproximadamente 70 milhões de quilômetros em linha reta, existe uma aproximação máxima teórica de 54,6 milhões de quilômetros quando estiver alinhado com o Sol, a Terra no afélio e Marte em periélio, conseguiria-se ter uma diminuição bem substanciosa dessa distância, mas ainda assim o tempo de viagem vai bater em alguns meses terrestres e é nesse momento que a gente começa a ter problema. E tem tanto uma questão logística quanto uma questão biológica por trás de tudo isso. Como é que a gente vai lidar com essa questão do tempo, de espaço, na falta de espaço dentro de uma nave e do alto risco de contaminações, enfim. A gente tem que começar a pensar de que maneira isso pode ser feito e da melhor forma possível. Eu trouxe algumas características só para discutir a questão da água em Marte, que de repente a gente escuta muito falar assim, não, tem gelo em Marte, tem calota polar em Marte, então tem água, está fácil. Mas, na realidade, o que a gente observa é que Marte tem muito gás carbônico na atmosfera. Então, o gelo que tem em Marte é um gelo à base de gás carbônico. Para nós, esse gelo não tem nenhum valor de hidratação, não tem nenhum valor nutricional, enfim. Então, para nós, isso gera realmente uma dificuldade muito grande. Então, a busca de água passa a ser um fator muito sério. Também na proporção de oxigênio na atmosfera terrestre em comparação com a atmosfera marciana, a gente tem aí uma diferença brutal, né? E a diferença do dióxido de carbono é muito grande. Então, isso chama muita atenção, faz com que a gente pare para pensar um pouquinho. Quando se fala em terraformação em Marte, não dá para esquecer da questão da quantidade de monóxido de carbono e tanto dos dois planetas também. As temperaturas, elas são fatores que devem ser levados em consideração. Em termos fisiológicos, elas vão também muito além do que a resistência de materiais que a gente possa encontrar nas estruturas externas. Né? Na Terra, a gente vai de menos 60 a mais 45, infelizmente, com tendências a aumentar esses 45 graus positivos Celsius por conta de mudança climática. Em Marte, a gente tem menos 140 a mais 20 graus, eventualmente um pouquinho mais. Isso também é um fator complicador no que diz respeito à contração de materiais, ao aparecimento de fissuras e de dificuldades estruturais. A Terra tem uma umidade relativa muito ampla, Marte não tem umidade. E esses dois últimos itens que eu coloquei, tanto a duração do número de horas no dia terrestre marciano, a numeração de dias terrestres no ano da Terra e o ano marciano, a gente vai começar a observar alterações no ritmo circadiano das populações, das plantas, dos seres humanos, enfim, de qualquer estrutura viva que, de repente, a gente possa utilizar
também em Marte. A gente não tem muita ideia qual é o impacto que isso pode acontecer, mas se a gente começar a acumular essa diferença, a gente não tem muita, ainda, apenas teórico de ideia. No que diz respeito à questão da gravidade, que até a gente discutiu um pouco ontem, né, a gente também não tem muita ideia do que essa gravidade marciana poderia significar em termos de reprodução, que esse é um outro aspecto também que se pensa bastante. O que se sabe é que com microgravidade a reprodução, ela, pelo menos de plantas ela ocorre, mas de animais ela tem se mostrado até o momento muito inviável, de alto risco, pelo menos pelo aparecimento de animais com variáveis muito grandes, com condições de DNA muito ruins também, né, o que a gente chama de quimera genética. Isso também assusta um pouco. Então, tudo isso tem que ser pensado, inclusive, em termos de algumas patologias tumorais, por exemplo. Aí não é só pensar em filhotes, porque o tumor acaba sendo um filhote que a gente desenvolve no nosso corpo, e o que esse DNA desse tumor poderia estar sendo, de repente, favorecido ou, de repente, até desfavorecido por conta dessas variáveis. Então, Marte é uma incógnita. Dentro do que eu penso em termos biológicos, a Lua seria um estágio muito interessante para a gente pensar em termos de colonização por N motivos. A gente já conhece mais, está relativamente muito mais perto, tem-se muito mais estudos e o delay de comunicação é muito menor, então dá para treinar muito, dá para fazer uma Marte análoga na Lua e com isso a gente conseguir preparar melhor as circulações, enfim, como é que a gente poderia lidar com tudo isso. Eu parti do princípio da utilização da sugestão que foi dada, que é a Starship, onde a gente tem uma nave com 9 metros de diâmetro, e eu parti do princípio que a gente utilizaria estruturas com 8 metros de diâmetro para que a gente pudesse criar as estruturas. Num primeiro momento, até essa foto eu acabei pegando porque ela é bem ilustrativa, ela lembra muito o ápice da ponta dos foguetes, então as cápsulas elas poderiam já ser os próprios módulos de colonização inicial. Isso pouparia muitas coisas para populações pequenas de astronautas, para que eles preparassem terreno para que se pudesse fazer realmente uma colonização um pouco de mais larga escala. Dentro disso, o que foi pensado? A circulação dentro de uma base acaba tendo que ser levada em conta como se fossem ambientes distantes, como de um navio, de um submarino, principalmente, né? Onde eu tenho que ter estruturas distantes para que, no caso de algum acidente, principalmente no caso que eu estou apresentando aqui de centro de saúde, um acidente biológico, como uma pandemia, como a gente está vivendo agora. Uma coisa é ter uma pandemia no planeta Terra, outra coisa é você ter uma pandemia num ambiente absurdamente fechado. Então, é necessário que exista essa possibilidade de circulação e desse estanqueamento dessas estruturas para que, numa eventualidade ou num episódio bem mais grave como esse, se consiga fazer outro tipo de circulação, enfim, fazendo o isolamento dessas áreas. Então, o centro de saúde me pareceu realmente muito interessante, como foi mostrado, ele ficar num dos ângulos da estrutura e ele ter 2 acessos de entrada e saída, mas uma hipotenusa aí podendo ajudar a fugir dos 2 catetos que vão circular dentro desse centro de saúde. Então, baseado nisso, pegando as medidas, né, de 8 metros de diâmetro, 3 metros de altura, e 3 metros acaba sendo até uma altura não muito fácil de lidar quando a gente fala em termos de centro cirúrgico, para colocar refletor, enfim, para colocar outras estruturas, mas dá para trabalhar com bastante tranquilidade. A gente teria o valor total, descontando a área do elevador. Eu já vou explicar o elevador, que eu tentei montar de uma forma mais tranquila, 47,14 metros quadrados em cada lance de atendimento. Com isso, dá para fazer um trabalho
de área de saúde para 28 astronautas, dentro de um padrão de segurança bem razoável. É claro que o padrão de segurança ele existe para ser testado à exaustão. Se metade da população sofrer um acidente, com certeza vai ser insuficiente, mas a gente trabalha dentro de áreas onde elas podem ser também readequadas. Então, o que foi feito aqui? Dentro de 50,24 metros quadrados de cada círculo, né, ou de cada módulo, descontando 3,10 metros quadrados do elevador, que dá para colocar uma maca e um indivíduo do lado dele, esse elevador acabaria tendo que ocupar esses 3,10 metros, nós teríamos aí como sobra de espaço 47,14 metros. Isso acaba sendo bem razoável de se trabalhar e depois eu vou mostrar com as outras medidas aqui para a gente, tá certo? Esse corredor 1, o elevador está nele, a base do elevador, o fundo do elevador vai ser o teto desse módulo amarelo. A hora que eu preciso ir para outros módulos, eu chamo o elevador, ele desce, nesse próprio corredor, eu entro no elevador, ele vai me levar para outros módulos. Dessa maneira, a gente não tem muita necessidade de ter uma área específica para o elevador e dá para a gente poder também pensar em colocação de uma forma de escape rápido, nesse elevador mesmo, no caso de um incêndio, no caso de alguma necessidade de evacuação rápida de um desses módulos, sem ninguém sofrer um acidente, sofrer uma fratura, enfim, qualquer coisa que o valha, porque dá para ter uma saída como se fosse esses canos de corpo de bombeiros que a gente vê que a pessoa escorre por ali. Então, a gente acaba otimizando melhor o espaço e facilitando mais o trabalho de circulação dentro dessas áreas. São 2 corredores, o corredor 1 e o corredor 2. É óbvio que a área desses corredores elas vão acabar ocupando um pouco mais de espaço, mas como no térreo a gente vai colocar a parte de laboratório de pesquisas, vai dar muito espaço, é bem razoável a área que vai sobrar para se trabalhar. Então, o que a gente vai conseguir em termos de um planejamento? Então, no piso térreo, vamos chamar assim, laboratório e infraestruturas e pesquisas e consultas, eventualmente pequenos curativos, enfim, pode ser feito. No piso intermediário é a área de recuperação e UTI. As áreas de recuperação e UTI, aparentemente, não dá para fazer dentro de casulos, porque aí eu vou acabar passando mais a experiência clínica que eu tenho. E às vezes você precisa de espaço para fazer uma massagem cardíaca, nem sempre esses massageadores cardíacos que a gente pode levar automáticos, eles podem ser usados no caso de um acidente onde tem fratura de costela. Então, aí eu vou realmente precisar da sensibilidade do indivíduo que está fazendo o trabalho, que está fazendo o acompanhamento. Então, às vezes a gente vai ter que sair um pouquinho de um ambiente mais high-tech para um ambiente mais de campanha mesmo, né? Olha, o que a gente tem é isso, porque se não fizer vai dar muito errado. No piso superior é o centro cirúrgico, onde dá para ter área de consulta, dá para fazer atendimento de cirurgias, exames que também são importantes, exames de imagem e atendimento odontológico também, porque dentro do que a gente observa, o tempo de ida e o tempo de volta, mas o tempo de permanência não dá para ficar contando que ninguém vai ter um problema muito simplório de uma gengiva, até um problema muito mais grave de uma fratura dentária por conta de uma ferramenta que escapou, de uma fratura facial por conta de um acidente qualquer que possa ocorrer. Então, essa distribuição, ela procura privilegiar esse tipo de circulação e de necessidade. Essas 3 estruturas, elas podem ir as 3 montadas como se fossem casa container, por exemplo, já dentro do foguete, para durante a viagem, aí eu justifico a colocação do elevador. Tendo o elevador nessa distribuição, essas 3 estruturas poderiam ser utilizadas durante a viagem numa eventual necessidade. Principalmente a questão de cirurgia e UTI, que às vezes é que pode mais ter necessidade. Né? Os outros espaços do laboratório, por exemplo, acaba virando porão de carga, se for o caso, enfim, né? Para levar suprimentos, medicamentos,
mais tenha que levar, porque vai existir outros espaços dentro da espaçonave. Então, tecnologias aplicadas que a gente poderia. Então, pensando numa tripulação pioneira que vai utilizar os módulos como habitação e outros módulos também como áreas de oficinas, eles montando impressoras 3D, utilizando o regolito marciano, já testando a possibilidade de substâncias aglutinantes para fazer uma argamassa, por exemplo, já começar a construir blocos e núcleos para poder se fazer a instalação das próximas tripulações. Então, instalar a fonte de energia, os unidades, enfim, à medida que essas tripulações forem chegando a Marte, elas vão cada vez mais encontrando benfeitorias, melhorias, que vão potencializar o aumento dessas novas construções e novas destinações. Então, a questão de tempo aí já é de tempo de pouso e decolagem, isso foge completamente ao controle de saúde, mas assim, seria bem possível, dentro de um cronograma adequado, a gente poder ter uma acelerada bem rápida disso tudo. Tá? Eu fiz um levantamento dos equipamentos, procurando pensar em 28 pessoas. Então, para 28 pessoas, esses equipamentos eles permitiriam dar um suporte muito razoável à vida, daria para enfrentar várias situações e também daria para fazer a manutenção de saúde, inclusive, que é outra coisa importante também, não é só esperar o problema, mas é fazer todo o processo de prevenção em saúde, porque isso acaba diminuindo muito a ocupação dos outros espaços, a utilização de recursos e de medicamentos. Então, eu não vou assim me detalhar, que na verdade é mais por conta de um trabalho escrito que está detalhado, né? Para uma fala acaba ficando muito cansativo, mas assim, o aparelho para diagnóstico cardíaco, 2, numa eventualidade, ventilador pulmonar é um para cada astronauta, é um para cada indivíduo, que se de repente a gente viu agora aqui na pandemia que ventilador é um negócio que não dá para brincar, né? Pode depender de um ventilador para sobreviver ou não. Então, se eu tenho 10 pessoas, 10 eu já estou numa conta um tanto quanto limitada, né? Então, partindo da premissa que 28 pessoas não vão necessitar de 28 ventiladores ao mesmo tempo, a gente acaba tendo essa margem, né? Eu coloquei peso e dimensão também mais por uma questão logística, de saber como montar, o quanto vai carregar de peso, consumo de combustível, enfim, mais por uma questão desse sentido mesmo, né? Então, tem equipamentos que são muito pequenininhos, que é o caso do oxímetro, tem equipamentos que são um pouco maiores, tem o monitor multiparamétrico, ele acaba substituindo, ele acaba sendo o coração de uma UTI, na verdade. Aquela UTI de campanha, que eu comentei com o professor, ela pode ser muito interessante, mas a gente não sabe como é que ocorre num problema numa interface lá, como é que faz? Para toda essa UTI de campanha ou só aquele equipamento especificamente equipado? Então, de repente, fazer como se fosse leguinho acaba sendo mais interessante, você ter a possibilidade de flexibilizar esse negócio. Quebrou isso aqui, eu vou pegar e ponho outro, e os outros equipamentos continuam funcionando. O desfibrilador, ele sim, é óbvio, né? Coloca 2 para 28 pessoas, bem razoável. O raio-x, ele acaba sendo uma necessidade. Você fala, puxa vida, mas raio-x por quê? Porque as tripulações, elas serão mistas. Então, existe a necessidade de fazer avaliação de lesão de mama, por exemplo. A gente não tem ideia do que pode acontecer, né, com uma lesão de mama. Então, ter todo esse acompanhamento de prevenção acaba sendo interessante. O raio-x acaba sendo interessante também no caso de fraturas, né? Não vai se levar uma ressonância magnética pesado, caro, complicado, né? Precisa de um indivíduo sozinho para fazer o trabalho. No raio-x, não. No raio-x, qualquer indivíduo, em 15 minutos de treinamento, ele vai fazer a execução do exame. Então, também, economia de recursos acaba ajudando bastante, né? Então, 2 para uma eventualidade. Ultrassom, sim, acaba sendo necessário ter ultrassom para poder ver tecido mole, enfim. Estativas são as mesinhas, elas podem ser feitas com impressão.
Então, não há necessidade de levar a mesa cirúrgica ou mesinha de colocação instrumental ou de alguns instrumentais, elas podem ser feitas lá. Autoclave é uma situação extremamente vital, porque o problema não é só o risco de contaminação num processo de doença, mas é o que eu faço com o material de descarte. O que vai ser feito com esse material de descarte para que ele possa ser descartado seguramente no ambiente marciano ou no ambiente lunar, não importa, e que eu tenha certeza e garantia absoluta que nenhum ser vivo ficou ou que nenhuma estrutura viral ela ficou com um fragmento que ela possa sofrer uma modificação. Então, a esterilização me parece ser, nas duas pontas, ela é muito importante. Não é recomendável usar o autoclave que faz a esterilização com uma cirurgia como uma autoclave para fazer uma esterilização por descarte. Então, aí duas acaba, depois é possível, é tranquilo de se fazer com impressora. Né? O foco frontal com lupa, por que lupa? Porque aí são os 3 metros de altura, eu não preciso ter aquele foco grande no teto e bater a cabeça durante a cirurgia, eu posso trabalhar com foco frontal, 4, porque são 4 indivíduos que vão compor a equipe de saúde. Então, fica tranquilo dispensar nisso. Né? Uma mesa cirúrgica universal articulada, ela passa a ser necessária, e até porque ela é universal porque serve para qualquer tipo de postura cirúrgica, inclusive postura ginecológica, de fratura, enfim, todo tipo de cirurgia, então ela tem condição de ajudar, né? Então masculino e feminino, ela abrange todas as necessidades. Ventilador pulmonar, aqui no caso, né, o anterior é o ventilador convencional, né? Esse aqui é assistência respiratória na UTI. Então, 10 ventiladores para assistência numa UTI pós-operatória acaba sendo interessante. Dificilmente espera-se que 10 pessoas sejam submetidas a cirurgias de grande porte e que tenham que ficar numa UTI entubados por conta disso. Bisturi elétrico pode, de repente, dar para ser feito, mas ele é pequeno, dá para ser feito lá também. Aspirador de sangue saliva é algo que às vezes as pessoas esquecem quando se fala em atendimento de saúde, mas sem ele não dá para enxergar o que você está operando, você não tem como ter uma visão segura de todo o processo. Né? Então, não dá para não tê-lo. Né? O equipo odontológico faz parte, né? A boca ela está dentro da sistematização da saúde, ele é pequenininho, uma unidade de 3,2 kg, dá para você fazer muitas coisas. Né? Você não precisa de uma cadeira de dentista, não precisa nada disso. E a própria mesa cirúrgica ela já é adaptada para esse tipo de posicionamento. Geladeira instrumental e os outros instrumentais, eles podem ser feitos lá. Aqui eu coloquei nos instrumentais esse peso de 400 quilos, porque eu estou pensando na viagem. Então, aqui é um número mínimo de instrumental para se fazer uma cirurgia pesada durante a viagem, depois se autoclava e vamos ver o que é possível. Tá? Mas é mais nesse aspecto, uma vez que esteja lá, não há necessidade de se mandar mais material de maneira alguma. Eu achei muito interessante quando foi falado a questão da cirurgia robótica. Então, o sistema Da Vinci ele é muito legal. A Intuitive Surgical comprou o sistema Zeus. Então, é ela que tem todo o conhecimento, todos os dados. Ela tem mais de 4.000 cirurgiões robóticos distribuídos em hospitais pelo mundo e muitos cirurgiões humanos treinados para utilizar essa tecnologia. Então, ela tem um aporte de dados diário, brutais, de todos os tipos de cirurgia, mas tem algumas situações pontuais que eu fiz o levantamento aqui no manual deles, e aí eles colocam, existem algumas coisas que me chamaram a atenção. Né? A ação de cirurgião ele é limitada pelo software da empresa. O que é isso? Para evitar alguma movimentação inadequada, existem passos de segurança na utilização desses monitores. Uma das coisas que se reclamou muito e que foi pedido para a empresa é que quando ocorre um vaso, por exemplo, dá uma hemorragia, existe um delay razoável para se poder mudar a configuração, puxar o controle para a mão do operador e ele lá e botar uma pinça e intervir.
Então, é mais ou menos como os aviões agora, de alta complexidade. Dá um problema até você desligar todos os computadores e pegar o avião na tua mão e poder fazer a reconfiguração do voo, você tem um determinado espaço de tempo. Algumas hemorragias, o tempo é crucial, às vezes não dá, às vezes você perde. Então, esse é um questionamento que alguns cirurgiões têm colocado, e eu achei bacana a empresa ter colocado isso também dentro dessa discussão, eu achei muito correto por parte deles. A esterilização é muito complexa, porque aqui eu coloquei só um conjunto de braços cirúrgicos, são 4, para poder atender a todas as necessidades. Ele é muito grande, né? O paciente ele entra embaixo dessas pinças, como está aqui na foto ao lado. Né? São equipamentos muito grandes. E tem muito periférico. Então, a esterilização é muito complexa. Então, você tem que pegar cada ponta, desmontar ponta por ponta, lavar, secar, colocar em cubas de ultrassom, lavar e secar de novo, pôr num autoclave, depois de envelopar e guardar. Então, requer indivíduos com alto treinamento, isso para poder fazer o preparo do instrumental, requer indivíduos com alto treinamento em TI, em software, para poder operar, eventualmente, dar uma bugada, como é que faz? O paciente está lá na maca, e aí, como é que sai? Como é que se desliga e tira todas essas sondas e entra lá dentro no campo e continua dali para frente? Então, são situações que eu creio que, com o passar do tempo, elas vão ser solucionadas, porque o futuro está aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje, dentro de um ambiente hospitalar, onde o cirurgião está dentro do centro cirúrgico fazendo isso, é a melhor opção para cirurgias seguras. Porque os movimentos, eles são muito controlados, são movimentos ultra precisos, não há risco da mão tremer, de ter um afastamento errado pelo assistente, enfim. Isso aqui é o futuro, não adianta. Isso aqui é o que tem de melhor, é o que vai existir. E o cirurgião precisa ter um ultra treinamento, então também não dá para ser aquele cirurgião franco atirador que começa a abrir por um lado, só em filme que tem, não existe muito isso, né? Então a tendência é que cada vez mais a gente atinja esse tipo de nível, dentro de um local onde o cirurgião esteja operando o equipamento. Então, se for levar todo o equipamento, que pesa mais ou menos 1.400 quilos, para uma base, o cirurgião tem que ter treinamento nesse equipamento, mas a gente vai precisar de outros profissionais que também tenham treinamento em todos esses periféricos e em todos os softwares. E o software é da empresa. Ela não abre, porque é lógico, o investimento é dela. É bem razoável entender isso. Tá? Então, está aqui, o Da Vinci ele é uma realidade, a cirurgia robótica é uma realidade, existe um delay para você ter um cara aqui na Terra e outro em outro lugar, né? Dentro do planeta Terra, tranquilo. Você fez cirurgia, o cirurgião nos Estados Unidos opera na África, opera no Brasil, opera em pacientes em qualquer lugar do mundo. Tá? Com muito sucesso, com altíssimo índice de sucesso. Tá? Então, acho que é uma questão só de dar tempo um pouquinho para que isso aconteça. No que diz respeito ao laboratório, então a gente precisa de 14 metros quadrados para ter um laboratório de ultra capacitação para trabalhar desde com laboratórios muito simplórios, que são os exames de parasitologia fecal, né? Então, ver exame de fezes, até exames de radioimunoensaio, biologia molecular, por conta do ambiente que vai ser necessário fazer essa monitoração. Então, dentro do que a gente teria de necessidade para tocar 28 pessoas, aqui eu não coloquei os insumos, tá? Eu coloquei só instrumental, aqui ainda vai faltar insumo, enfim, né? Substâncias todas para poder operar. Né? A gente precisaria desses equipamentos. Existem equipamentos menores, então tem microscópio menor? Tem, é óbvio que se a gente for procurar, a gente vai encontrar. Tá? Então, num primeiro momento, foi visto isso. Os aparelhos automáticos de análise bioquímica são espetaculares, eles já são utilizados há mais de 40 anos e vem melhorando a cada semestre, vem surgindo equipamentos novos, com softwares novos, enfim. O que a gente precisaria mesmo é do espaço, inclusive, para o pesquisador
fazer coleta de dados e fazer levantamento de dados pensando em termos de saúde preventiva mesmo. Tá? Então, isso seria também interessante para a missão. Dentro disso, a gente precisaria de compressor, precisaria de cilindro de oxigênio, de uma forma ou de outra, o compressor por conta tanto de oxigênio quanto de sugar, né? Também fazer a sucção. As cirurgias robóticas, eu acabei de falar, e robótica para a saúde, que é uma coisa, que é outra coisa, né? Que são impressoras 3D para você poder fazer, ao invés de engessar a mão de uma pessoa, você tem condição de fazer uma tela plástica, ventilada, confortável, leve, que dá para utilizar embaixo do macacão de trabalho. Seria muito provavelmente seria isso que seria feito, até para não gerar descarte exagerado, né? Fazer uma restauração dentária, um dente que quebrou, um pino que tem que ser colocado, enfim, existem todas essas possibilidades e necessidades. Suprimentos e medicamentos, esse é um detalhe que a gente não pode deixar de pensar, né? Com biotecnologia hoje, dá para a gente pensar em obter fármacos numa concentração muito pequenininha, com um efeito muito grande e baixo efeito colateral, então essa é uma realidade que já existe, não seria nenhum problema. O uso de fitoterápicos eu entendo como extremamente vantajoso, porque, além de tudo, a gente estaria trabalhando na estufa, a gente estaria utilizando esses fitoterápicos para muitas condições de estresse. Então, muitas vezes é muito melhor entrar com uma valeriana do que entrar com Zoloft. Então, dentro de um ambiente fechado, quanto menores efeitos colaterais a gente tiver de medicamentos que possam trabalhar com questões psiquiátricas, melhor. E achar que isso não vai acontecer é muita ingenuidade, porque vai acontecer. Todos vão passar por isso, não tem jeito. Então, é algo que tem que ser pensado nesse sentido. Uma impressora 3D que faça instrumental, que faça os sensores biométricos das roupas, que vai quebrar, tem que fazer de novo, pode ser melhorado, porque uma vez que você está lá utilizando, a gente consegue ter um melhoramento grande. Bloqueador ortopédico é um nome mais técnico para tala, né? Então, tombo, machucados, enfim, né? As próprias restaurações que eu acabei de falar, maca para remoção de acidente, não faz muito sentido levar maca daqui para lá, né? Você chega e imprime, muito mais tranquilo que você colocar isso dentro de um foguete, você não vai usar marca lá dentro, não faz muito sentido esse tipo de coisa, né? E os equipamentos para atendimento emergencial, então, colar cervical, que eventualmente pode precisar, né? São instrumentos para intubação, extubação, enfim. Uma impressora 3D, ela tem condições de poder gerar todo esse tipo de suprimento. A questão de gestão, a gestão de saúde, ela acaba também refletindo na própria gestão completa da missão. Então, o pensamento de time, não faz muito sentido o pensamento individual, mas é o grupo pelo grupo, porque é o grupo que vai sobreviver. Não vai ser um indivíduo que vai sobreviver ao grupo, é o grupo que vai sobreviver ao indivíduo. Então, dentro disso, a gestão ela tem que privilegiar muito o aspecto grupo, ela tem que privilegiar todas as situações de risco, as decisões elas devem ser tomadas no tempo necessário, dentro de padrões de segurança e de muita eficiência. Então, aí os procedimentos, as questões culturais, toda a questão do estresse, da comunicação, tudo isso a gente vai ver um pouquinho lá na frente também, que eu vou abordar, né? Dentro da estrutura organizacional, precisamos de um chefe da infraestrutura, o chefe da infraestrutura que seja um psicólogo ou que tenha formação em psicologia bem feita, bem estruturada, é recomendável, porque ele vai lidar com situações que vão ser necessários esses conhecimentos, né? Que seja um bom administrador ou que tenha conhecimentos sólidos em administração, ou até não coloquei aqui, eu coloquei no próximo slide, ou que ele seja um médico cirurgião, porque de repente ele pode ter todos esses papéis e numa necessidade a gente tem mais um cirurgião preparado para atuar. O assistente, de preferência um médico ou um odontólogo, porque a gente vai ter questões odontológicas e elas são muito específicas dentro do processo médico, mas um odontólogo cirurgião de trauma, porque aí a gente ocupa espaço, uma pessoa tem condições de fazer
várias interfaces dentro das necessidades. Um pesquisador biotecnólogo que vai ter formação para atendimento emergencial, vai ter formação para pequenas cirurgias, para manutenção e suporte da vida, que conhecimentos em biodata todos eles deverão ter, né? E o técnico biotecnólogo que também vai tocar pesquisas e vai fazer também a manutenção dos equipamentos, a calibração dos equipamentos, porque não é ter só o equipamento, mas eu tenho que calibrar, zerar, checar se realmente não está tendo desvio, porque de repente começa a ter desvio, como é que eu faço? Então, a gente tem que ter, inclusive, um indivíduo que faça essa calibração, essa manutenção dos equipamentos. Então, é uma estrutura que não vai parar de trabalhar, de maneira alguma, não vai ter folga, é muito puxado mesmo. O que a gente vê de perfil e responsabilidade na infraestrutura de saúde, eu até acabei pegando aqui do Schuster, que ele fala muito de lições de exploração dos polos e do espaço, e é muito interessante o que ele coloca, aonde esses indivíduos que vão trabalhar dentro da área de saúde, principalmente, têm que ser compatíveis socialmente, têm que ser empáticos, têm que ser simpáticos, controle emocional, paciência, tolerância, de repente ter baixa irritabilidade, nem só tolerância, uma autoconfiança, mas sem ser egoísta. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu compartilho, eu discuto e eu cedo se eu achar que realmente o meu argumento não está justificado. Então, dentro disso, né, subordinar o ego aos interesses da equipe, aí os 28 vão ter que trabalhar em cima disso. A amabilidade e flexibilidade é algo também, principalmente na área de saúde, é algo muito importante, porque às vezes você vai ter que fugir um pouquinho do protocolo, às vezes você não vai poder fugir do protocolo, né? Atitude trabalhadora e atitude de trabalho prático. Saúde é mão na massa, não tem outro jeito. Não é um trabalho só intelectual, ele é botar a mão na massa. Então, tem que ter mesmo uma atitude trabalhadora. Saber ter tato em relação interpessoal, então, realmente é escutatória ser muito mais desenvolvida do que a oratória. Então, nesse aspecto, também saber lidar com isso. Ter habilidade e eficiência na resolução de conflitos, isso é não deixar que a coisa saia do mínimo do bom senso. Muito senso de humor, não tem outro jeito. Trabalhar com saúde sem senso de humor, a gente adoece. E capacidade de se divertir com qualquer coisa, não é ser bobo, mas é de realmente você falar, bom, agora no meu horáriozinho de folga eu vou ler um gibi aqui e vou rir de uma coisa absolutamente que todo mundo possa achar que não tem nada a ver, né? Então, essa possibilidade, esse perfil e responsabilidades acabam sendo importantes. Tudo isso pode ser trabalhado, ninguém nasce desse jeito, isso é treinável, isso isso dá para fazer terapia, para poder montar uma equipe que funcione dessa maneira, tá? Então, cargos e também, né, o chefe da infraestrutura, aqui eu coloquei médico cirurgião. Então, administrar recursos, que o centro de saúde consome muito recurso, perde muito recurso, então vê gargalo, aonde perde, como guarda, de que maneira guarda, enfim, é bem exaustivo o trabalho dentro do centro de saúde, né? O assistente, ele vai ser responsável pela saúde e programação desses programas de saúde da base. Então, programa de prevenção em todos os níveis de saúde física e mental, emocional, enfim, ele precisa ter esse conhecimento, esse preparo. O pesquisador, um biotecnólogo com conhecimentos sólidos em biodata é necessário por conta dos equipamentos, até por conta de ser pesquisador, ele vai ter que ter uma visão rápida do que está acontecendo, precisa ter formação complementar em cirurgia e clínica geral. É interessante porque são 4 indivíduos dentro de um atendimento para um número de pessoas. Alguém que não possa atender tem que ser substituído, não dá tempo. Então, ele tem que acompanhar todas as cirurgias, ele tem que acompanhar os procedimentos todos. O técnico também aqui, também um biotecnólogo, também especialista em biodata. Na verdade, aqui está escrito pesquisador e técnico, mais por conta de que o técnico ele vai ser responsável por algumas coisas, além da pesquisa em saúde, ele vai ser responsável pela manutenção dos equipamentos. Então, ele deixa um pouquinho essas pesquisas em saúde para poder manter esses equipamentos em condições de funcionabilidade adequadas. O programa de treinamento,
Então, tem que abordar, num primeiro momento, de forma individual. Então, a natureza e a quantidade de preparação para o pré-trânsito e pós-voo é individual. Então, no primeiro momento, cada indivíduo vai ser avaliado como tal. A preparação pré-voo, o objetivo dela é dar astronautas em forma, então aí cada um vai ter o seu treinamento específico, cada um vai ter todos os seus sua terapeutização específica, enfim, no primeiro momento todo mundo está trabalhando sozinho para poder chegar num primeiro passo, que é o trabalho em conjunto, né? Durante as missões, a mesma coisa, então, os protocolos de exercícios e alimentação adequada, então, prevenir perda óssea, prevenir audição, perda de equilíbrio, então, tudo isso já tem que ter sido trabalhado em terra. E a reabilitação pós-voo, que é um negócio extremamente importante. A gente não tem ideia como é que um indivíduo vai chegar em Marte. Será que ele vai chegar em condições de sair da nave e pôr tudo para funcionar? Ou ele vai precisar de protocolos de ganho de massa muscular por conta do tempo de viagem que ele ficou dentro da cápsula e ele não conseguiu trabalhar de maneira adequada a musculatura? Então, tudo isso também precisa ser pensado, né? A gente precisa, não vai se abrir a porta e ir lá fora e falar, oh, que beleza, já vou começar a fazer. A gente não tem ideia, a gente tem que pensar um pouco nisso também. Então, tanto a integração pós-voo de chegada, quanto o preparo desse indivíduo que vai voltar. Porque indivíduos que podem voltar, eles podem estar voltando por alguma incapacitação. E essa incapacitação pode, durante a viagem, se tornar um processo não reversível também. Então, isso precisa também, precisa de protocolo para isso, precisa ser pensado. Esse planejamento de cuidados de saúde de astronautas em voo de longa duração, ele pode ser feito avaliando vários aspectos. Então, o risco de saúde, a gente tem N trabalhos, existem muitos trabalhos de fisiologia na área espacial, que eles dão todo um perfil para que se possa se trabalhar. Eu citei alguns aqui para não ficar muito longo, né? Mas o meio de adaptação ao meio ambiente, como é que fisiologicamente eu vou me adaptar ao meio ambiente durante o voo, como é que fisiologicamente eu vou me adaptar ao meio ambiente marciano ou meio ambiente lunar. Então, são coisas que precisam ser vistas. Problemas psicossociais e psiquiátricos, de tudo aquilo que eu consegui fazer de levantamento, é a grande preocupação. Realmente é a grande preocupação. O que isso pode causar, ou como isso pode acontecer, como isso pode ser diagnosticado, porque o que pode causar a gente sabe. Respostas imunológicas também são outras questões assim, extremamente curiosas. Como é que o sistema imunológico ele vai reagir a esses ambientes de microgravidade? A gente tem ideia do pessoal que vai para a ISS fica bastante tempo lá. Agora, a gente não tem o acompanhamento pós-ISS. Pelo menos nos livros a gente não tem esse acesso. Que existe esse acompanhamento, a gente sabe que tem, mas nós não sabemos o que acontece dali para frente. Então, esse é um fator extremamente importante. Quando a gente fala resposta imunológica, eu estou falando do básico. Estou falando de uma diabetes, por exemplo. Estou falando de um hipotiroidismo causado por uma alteração imunológica que é relativamente comum. Então, dentro disso, seria interessante também ter mais acesso a esse tipo de trabalho. Então, aí vem doença renal, doença descompressiva, perda auditiva, um monte de itens que, na verdade, eu acabei citando esses, mas para a gente poder conversar um pouquinho. Né? Os riscos de missão espacial de longa duração, o problema dentário, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não vai encontrar, mas que aí eu vou fazer um link na questão psicossocial e emocional, né? Se eu estou muito ansioso e eu desenvolvo bruxismo, eu vou desgastar toda a minha estrutura dentária e vou desgastar, inclusive, os ossos que sustentam os meus dentes. E com isso eu vou ter uma perda de dimensão, com aumento de dor de cabeça e zumbido no ouvido com labirintite. Então, assim, são situações que elas vão ocorrendo e elas vão suscitando outras situações. Então, a questão dentária também é algo que a gente não observa muito, não tem muita coisa, até porque o muito tempo que se fica não é suficiente para a gente poder observar esse tipo de coisa,
mas tem que se pensar lá na frente um pouquinho. Doença infecciosa é algo assim que não dá para deixar de pensar. As cardiovasculares, o câncer é outro aspecto também que, por mais que se faça mapeamento genético de oncogene, não dá para bater o martelo de que se eu não tenho oncogene, eu não vou desenvolver. Então, isso é um fator também que até agora a gente não pode bater o martelo. E também rastrear astronautas e indivíduos que vão para lá que tenham pontos de fragilidade ou histórico de apendicites, de lesões de vesícula biliar, por exemplo, também, né? E possibilidade de trauma. Então, quem já tem um pouco de osteoporose, tem um histórico de osteoporose na família, enfim, todo o preparo, ele é feito para evitar de maneira pontual algumas coisas, e eu estou só citando algumas para não ficar muito chato a apresentação. Então, estratégia de prevenção básica, rastrear risco de câncer, isso aí o próprio Schuster, ele coloca, isso aqui é eliminatório, você tem risco de câncer, você já não vai, né? Risco cardiovascular, não vai também. Risco de cálculo renal, não vai também, né? Alterações da estrutura cardíaca, né? Então, a estrutura da musculatura cardíaca que separa um átrio do outro, né? Então, forame oval patente, os shunts de direita e esquerda, que também mostram fragilidade do tecido cardíaco interno, também não vai, então não tem jeito, né? Monitoramento contínuo de composição urinária, imunológica, audição, bioquímica do sangue, enfim, isso a gente sabe que vai acontecer, mas isso no pré-voo também. Então, não vai ser feito só durante o voo e quando chegar, mas antes, inclusive. A estratégia de intervenção, os 4 componentes da equipe, eles têm que ter capacidades e competências para operar os equipamentos, para suporte de vida, tem que ter capacidade e competência nas emergências e nos cuidados cirúrgicos, durante a cirurgia e no pós-operatório. Então, eles têm que saber controlar a via aérea, têm que saber anestesiar, fazer suporte avançado em trauma, capacidade de fazer um suporte cardíaco avançado, inclusive numa cirurgia por laparoscopia, ou seja, não dá para pegar um indivíduo, montar uma equipe em 6 meses e ir embora. Não tem como. Tem que se pensar em escolas, como o professor Júlio pensa, tem que se pensar em formações mesmo. É uma profissão nova que está surgindo, né? Aqui dentro desse programa também trabalhar o treinamento de administração dos recursos da equipe. Então, o desempenho da equipe tem que ser feito através de treinamento, treinar, não tem outro jeito, é só o treinamento que vai levar à excelência, não tem outra forma, né? Então, baseado nisso, existe o CRM, que foi feito para tentar diminuir acidentes aéreos e observou-se alguns dados interessantes para isso, né? Esse treinamento ele melhora a comunicação, reforça a prática, acaba ajudando a tripulações que têm o treinamento ser mais eficazes, se comparadas com aquelas que não têm. Mas é curioso que em nenhum momento foi feito um levantamento assim. Tripulações que fizeram esse treinamento tiveram menos acidentes do que aquelas que não tiveram esse treinamento. Inclusive, eu achei um dado que diz que é igual, que em termos de na hora do vamos ver, realmente o treinamento em si, para algumas tripulações, ele acaba não tendo tanto valor, não. Achei um pouco curioso, falei, bom, mas, enfim, está aí colocado os dados que foram colocados, tá? Mas esse treinamento, ele é fundamental. Por quê? Porque esse último item que foi muito interessante. De 20 anos para cá, esse tipo de treinamento foi implementado em hospitais de alto nível e as taxas de erro praticamente zeradas. Então, aqueles erros absurdos que ocorriam em equipes, eles zeraram. E aí o evento de morte ele acontece quando tem que acontecer mesmo. Aí não tem jeito, porque chega um ponto que você não vai conseguir. O indivíduo passou do ponto de não retorno, não tem jeito. Mas aqueles erros que iam se acumulando para chegar com esse indivíduo e colocá-lo numa condição de não retorno, eles foram reduzidos. O que acontece? Os hospitais são de alta rotatividade, as equipes se diluem, e geralmente um indivíduo está em 3, 4 equipes, ele acaba trazendo erros e vícios das outras equipes. Então, isso acaba sendo um fator extremamente complicador quando a gente fala em diminuir taxa de erro. Mas quando você tem uma equipe num único hospital,
hospital operando e trabalhando naquele único espaço, isso é observável de maneira muito interessante, muito intensa mesmo. Tá? Então, é bem bacana isso aqui. De novo, né, a tripulação vai ter sucesso se pensar como grupo. Então, não tem jeito, esse programa de astronautas ele tem que pensar nisso. As tripulações, né, resumindo aqui, elas têm que trabalhar juntas por longos períodos em ambientes análogos, analógicos, como o professor Júlio tem, como ele criou. Então, o ideal para garantir todo esse preparo pré-voo, para que esses indivíduos eles se descubram como é relação entre si, como é uma troca profissional, como é uma troca social, enfim, não tem outro jeito. Então, para se pensar em sucesso, há de se pensar na criação de ambientes análogos aqui no planeta, para daí dar um primeiro salto, dar um segundo salto, e aí a coisa poder acontecer. Tá? Então, é bem isso que a gente tem observado. Esses programas ele tem que ser contínuos. Eu peguei aqui a norma regulatória 33, que é a ANR que fala de espaço confinado. Então, eu tentei fazer um paralelo, assim, como os indivíduos vão ficar em espaços confinados, eles vão ter que aprender a lidar com o risco de espaço confinado. E isso cai dentro do design da estrutura da estação, né? Então, se de repente eu tiver que isolar um bloco para que a estação inteira não sofra com isso, um indivíduo que é treinado na NR33, ele sabe que ele tem que fazer isso. Ele não vai ter nenhum tipo, ou não deverá ter nenhum tipo de questionamento ético, porque ele sabe que se ele não fizer isso, todos vão correr um risco de morte. Então, aí é esse tipo de treinamento, de urgência, de senso de sobrevivência em condição imediata, precisa ser trabalhado com muita intensidade. Então, não dá para se fazer, por exemplo, um turismo espacial que eu entendo como o futuro, né? O turismo espacial é o futuro, tem outra forma de se gerar mais recursos, mas não dá para pensar em fazer um turismo espacial com uma semana de conversa e mandar o cara lá para eles lá para cima, a não ser que faça como foi feito na SpaceX, né? Tá computadorizado, vai e volta, né? As pessoas vão para participar da farra. Mas, a partir do momento que você pensa em ter a mão no processo, realmente o treinamento ele é mais longo, ele tem que ser feito de forma para que esses indivíduos aprendam a controlar esses riscos. Então, a NR33 ela dá uma visão bem clara dessa situação de risco, então eu achei bem interessante colocar como um exemplo apenas. Quando a gente coloca de recurso necessário para 2 semanas de isolamento, a primeira coisa que me veio na cabeça foi o evento da Apollo 13, né, que eles precisaram conseguir tirar o que não tinha de onde não existia para poder voltar vivos, né? Então, essa colocação das necessidades mínimas diárias, ela tem que ser levada em conta que numa emergência algumas coisas vão ter que ser cortadas aqui, então o banho já vai permitir um dia a mais de sobrevivência, o alimento, metade vai dar um dia a mais de sobrevivência, então esses 14 dias eles precisam ser trabalhados para virar 28, de repente 35, 40 e por aí vai. Então, é possível, diante de um treinamento, dá para você restringir muito, sem comprometer muito a fisiologia do indivíduo. Então, aqui é para que ele tenha saudabilidade e se sinta confortável fisiologicamente. Mas o limite para sair do ponto de conforto permitiria que esses indivíduos tivessem muito mais sobrevida numa situação de emergência. As orientações para as outras instalações, elas estão no slide 21, então eu não vou ser repetitivo, porque são aqueles protocolos todos, né? São protocolos de incêndio, protocolos de segurança, de trauma. Essa questão comportamental e emocional do suicídio é algo que chama muita atenção. A gente lê muito pouco a respeito sobre essas alterações em ambientes confinados espaciais. Deve ter muita coisa, mas são relatórios que a gente tem pouco acesso, também, infelizmente, né? Mas seria bom se a gente tivesse esse acesso, porque eu acredito que muita coisa poderia ser aplicada, principalmente em época de pandemia. Acho que a pandemia, ela
trouxe algumas necessidades que talvez poderiam ter sido resolvidas melhor se a gente já tivesse, pelo menos, discutido isso dentro de uma faculdade de saúde, enfim, né, uma população da área de saúde para poder atender. Mas eu entendo como importante isso, não vejo como não ter importância a gente... Ah, não, é algo que se todo mundo estiver emocionalmente tranquilo, bem preparado, é um evento que não vai acontecer. Não, ele vai sempre acontecer, pode, está sempre possível de acontecer. Então, é algo que tem que ser pensado, tem que ser trabalhado mesmo. Aqui eu coloquei alguns protocolos, também não há necessidade da gente se estender, até porque senão fica muito longo a nossa conversa, mas tudo tem que ser muito treinado. Então, como é que você se comunica, como é que eu entro, como é que eu saio, como é que eu utilizo o veículo. Existe muito disso para o mergulhador, né? Então, o mergulhador sabe que ele não mergulha sozinho, que ele não fica longe da visão do outro mergulhador que está acompanhando. Ele tem que, a partir do momento que ele passou do nível de segurança do oxigênio, ele tem que voltar, porque ele vai ter que fazer a descompressão. Ou seja, existe protocolo para tudo. Então, óbvio que esses protocolos aqui, eles podem e vão ser desenvolvidos e trabalhados. Né? As impressões também terão um protocolo, então, que tipo de matéria-prima eu vou usar para fazer um instrumental que não pode ser metálico, ou pode ser metálico, ou as restaurações, fixador de fratura, mobiliário, enfim. Então, tem toda uma condição de protocolo, inclusive utilizando resíduo alimentar e outros resíduos para fazer uma compactação de matéria orgânica, e essa matéria orgânica virar uma matéria plástica ou compor outras matérias com material de preenchimento e poder obter mais massa para se fazer alguns tipos de mobiliário, enfim, ou instrumentais. Os spin-offs, então, a gente tem muitos spin-offs quando a gente pensa numa missão espacial. Eu coloquei alguns aqui, mas ontem o que a gente conversou, né, professor, já daria só para mudar todos esses slides aqui. Então, esses conversores de CO2 para o oxigênio, que muita gente critica, onde já se viu, por que não faz isso aqui agora? E aqui no planeta Terra vai dar para dar um pulo, vai dar para usar um equipamento mais ou menos. Lá não tem jeito. Então, a excelência está no risco. Então, é claro que se eu faço um produto de conversão de CO2 num ambiente de alto risco, a excelência desse produto vai ser muito maior. Então, dá para a gente poder utilizar. Agricultura em microambiente é algo que a gente tem trabalhado bastante, inclusive com a equipe onde eu trabalho. A gente tem um curso de ciências para a molecada, a gente tem trabalhado agricultura em microambientes. Impressão 3D, óbvio que vai acabar sendo desenvolvido, robótica cirúrgica, monitoramento fisiológico. Aqui é algo que, dentro da Wearable Biotech, é importantíssimo, se você pensar em quantos pacientes necessitam fazer dosagem de glicose ao longo do dia, quanto o paciente diabético. Então, se você pensar a quantidade de material descartável que um indivíduo gera para fazer 3 medidas no tempo de 24 horas, tanto de material metálico, e plástico, e papel, e esterilização que é envolvido para poder oferecer uma agulha para esse indivíduo fazer o teste, de repente a gente consegue dar qualidade de vida para esse paciente, diminuir lixo, diminuir resíduo, né, não lixo, diminuir resíduo. Na verdade, acaba sendo lixo porque é material que entrou em contato com fluido orgânico, ele vai ter que ser completamente descartado, ele não vai ser reutilizado. Então, as agulhas, elas vão ser descartadas. Então, não faz muito sentido. Então, dá para se pensar em muita coisa. Mobilidade elétrica é algo também que é uma tendência, ainda mais gente que a gente está vivendo atualmente, talvez seja o impulso que esteja faltando. Drone, mesma coisa, a tendência é pensar cada vez mais nesse sentido. Reaproveitamento do resíduo fluido orgânico é outra situação também que se pensa muito, tanto quando se pensa em agricultura de microambientes, como também obter água desses fluidos. Produção de probióticos, hoje, quando a gente pensa em probiótico, talvez ele possa ser, para a espécie humana, nos próximos 20 anos, o que a penicilina foi no século XX. Então, isso também é algo que deve ser pensado. O probiótico, hoje, ele tem uma influência muito grande, inclusive na questão psiquiátrica. Um intestino que funciona bem, a gente sabe que ele recaptura melhor serotonina, a gente sabe que ele vai funcionar de uma maneira mais equilibrada, e o cérebro agradece porque funciona tudo em conjunto.
Então, isso também passa a ser muito interessante para todo mundo. Esses resultados, né, são os processos de ciclagem, mudança de pensamentos e processos agrícolas, a fisiologia, a mobilidade, enfim, diminuir a pegada de carbono, a gente pensa nisso. O impacto nas ODS, eu acabei tomando a liberdade de colocar médio, curto e longo prazo, aí foi mais um exercício mental do que propriamente uma realidade, mais uma forma da gente lidar com isso, né? Então, a gente tem condições de lidar com essa questão das ODS e até saber em quanto tempo a gente poderia chegar até elas ou implementar ou mudar e, enfim, conseguir até mais coisas dentro disso. E aí acabou. Então, eu agradeço a todos a atenção. Eu coloquei aqui a foto da Terra bem em cima de um raiozinho lá de sol, como o Carl Sagan colocou no Pálido Ponto Azul. Eu começo com o Carl Sagan e termino com ele, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. A gente olha isso aí e pensar que a gente está nesse pontinho pequenininho, brilhante, a gente vê que não faz muito sentido. Ego não faz nenhum sentido diante disso. Esses aqui são meus contatos. Tá? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade do professor Júlio, do Habitat Mars. É uma grande honra estar participando aí e trazendo algo para a gente poder discutir e aprender coisas com todos vocês. Muito obrigado, viu?